Meio-dia e 20 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta a falar sobre a questão do coronavírus, a questão da Covid-19. O que acontece em São Paulo é importante para o Brasil, assim foi no começo, assim é até hoje, assim será. E a gente conversa aqui no meio do dia da Band News FM a partir de agora com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, senhor Jean Gorenstein. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora, e a todos os ouvintes da Band News FM. Bom, obrigado por conversar conosco. Eu quero começar com o artigo que o senhor publicou junto com a secretária Patrícia Ellen na Folha de São Paulo de hoje, falando sobre as questões das notícias sobre aumento de casos e óbitos por Covid-19. No segundo parágrafo, o senhor diz que o Estado de São Paulo caminha em outro rumo, qual seja o rumo que não é por exemplo, daquele da Itália, da Espanha, da Europa de modo geral e também dos Estados Unidos, né? Então, eu pediria num primeiro momento, se for possível, é claro, uma palavra de calma, né? Com relação a todas essas notícias que a gente vem trazendo aqui. A Mônica Bergamo, por exemplo, trouxe várias vezes a semana passada a notícia de que estão aumentando os registros de internações, registros de casos na rede particular de São Paulo. O que é verdade e o que não é nessa história, Dr. Gorenstein? Bom, primeiro, Felipe, vamos falar um pouquinho sobre esse artigo. Esse artigo mostra exatamente da importância de um plano São Paulo, que é um plano que faz todas as avaliações do ponto de vista científico, especialmente com dois índices muito importantes, que é o número de internações, o número de óbitos, e são eles que vão guiar para que o faseamento das reclassificações do Plano São Paulo sejam estabelecidas. À medida em que eu tenho uma condição de que o número de internações e óbitos seja baixo, dentro de alguns paradigmas, então, por exemplo, óbitos são até 5 óbitos para cada 100 mil habitantes e internações até 40 internações para cada 100 mil habitantes. Esses índices dão uma segurança nas estratégias de saúde e permitem que mesmo a extensão dos atendimentos de serviços possam ser feitas de forma absolutamente segura, sempre respeitando os ritos e as normas sanitárias. Nós ainda estamos em quarentena. Então, tudo isso foi muito bem desenhado desde o seu primórdio lá em março e mantido até então. O que nós temos nesse momento, agora deixando de falar um pouquinho sobre o artigo e mostrando pontualmente o que vem acontecendo, houve um incremento do número de internações. Esse incremento em 18% sequer atingiu aquelas cifras emergenciais que são estabelecidas, como disse, para até 40 internações para cada 100 mil habitantes, mas servem de alerta. Por que alerta? Porque nós não estamos com os dados plenamente atualizados. Isso se deveu a uma instabilidade da plataforma do Ministério da Saúde, do CIVEP-Gripe, onde os nossos 645 municípios tiveram, muitos deles, dificuldades de inserir estas informações. Portanto, se nós não temos as informações de forma clara, nós não podemos traçar e tratar medidas mais enérgicas, porque nós não temos estes números que, neste momento, revelem qualquer risco. Mas estamos atentos frente a isso, Felipe, que nós não fizemos a reclassificação ontem, que até então estava prevista. Pegando esse específico caso dos dados, dessas informações que não estão ou não chegaram por um período de maneira satisfatória, secretário, antes dessa situação, há 2 semanas, podemos dizer assim, arredondando 2 semanas, nesse problema com fornecimento de dados, a situação estava no Estado de São Paulo sob controle? O senhor entende que sim? O governo do Estado entende que sim? Sem dúvida, não só entende, como trabalha em dados de realidade. Durante praticamente 13 semanas, tivemos queda do número de internações, número de óbitos e também número de casos. Os leitos de unidade de terapia intensiva, todos eles estavam abaixo
de 40% de uma forma histórica dentro da própria pandemia no Estado. Portanto, esses números eram reais, não havia nenhum quesito de interferência, alguma instabilidade ou alguma região deixou de inserir seus dados de forma a contento, nada disso aconteceu. Então, nós estávamos, sim, recebendo as informações claras que nos davam a segurança de estarmos nas reuniões, nas coletivas, trazendo essas informações a todos. O que houve na semana passada, como você mesmo diz, mais de 10 dias, instabilidade desses índices. E o que foi trazido pela Mônica Bergamo era que hospitais privados do município de São Paulo estavam vivenciando aumento de casos. Lembrando que era muito importante nós entendermos que esses hospitais, a maioria deles, são hospitais abertos para outros estados e deixaram muito claro que pelo menos 40% dos seus atendimentos ocorreram de forma incrementada pelo recebimento de pacientes críticos de outros estados. Então, nós não poderíamos fazer nenhuma atitude em relação a dados tão restritos. O que a Secretaria de Estado da Saúde fez a partir daquela quinta-feira? De uma forma operacional, criou um plano de contingência para entender, através do Censo Covid, o que aconteceria pelo menos em 1.000 instituições, unindo aí tanto os hospitais privados, públicos, filantrópicos, para que nós pudéssemos entender que o aumento não se deu somente nessas instituições privadas, mas também na pública. Mas, volto a dizer, sem índices que exijam uma atuação imediata no que tange à restrição de alguma atividade local. Pois é, doutor secretário Jean Gorenstein, pelo que o senhor diz, é muito importante, né? Os resultados desses índices são fundamentais para nortear as medidas que serão adotadas pelo governo em relação ao combate ao coronavírus. Uma dúvida recorrente aqui, né? A gente precisa repassar, são várias as mensagens dos ouvintes que ao longo dos últimos dias questionam também, é a coincidência ou não das instabilidades em registrar os dados bem numa semana de eleições ou dias que antecedem um primeiro turno de eleições municipais. O que poderia ser feito para que essas falhas em registrar, já que os números são tão importantes, né, para nos mostrar como que está a atual situação da transmissão de coronavírus, o que poderia ser feito para evitar que essas falhas não voltem a acontecer, que a gente não fique aí com os olhos tapados, digamos assim? Pois é, Débora, é triste que você vê, mesmo nas eleições, hackers fizeram investidas contra os computadores e que claramente não se entendeu qual foi o motivo por essa instabilidade em que 5 estados, não foi só São Paulo, porque nós podíamos fazer uma alusão, olha, estranho, não é só São Paulo que esse problema, não, foram 5 estados, é claro que um deles, o Amapá, foi um estado que teve outras justificativas para que isso acontecesse. Mas, de toda sorte, nós, infelizmente, fomos, de forma surpreendente, acometidos por essa desinformação. Isso é muito ruim, principalmente para nós, como gestores de saúde, porque nós precisamos ter uma resposta muito rápida. Enquanto nós temos ainda informações nebulosas, não permitem essa austeridade e rapidez. A única coisa que nós pudemos fazer nesse momento era entender que progredir na classificação do Plano São Paulo, baseado nos dados que nós tínhamos, permitiria que não só 76% da população ficasse no faseamento verde, mas progrediríamos para quase 90%. Isso seria algo muito incorreto se nós não temos dados, como disse, robustos e claros para tomar uma decisão como essa. Então, optamos por nos resguardar, postergando em 2 semanas uma reavaliação baseada em dados de realidade. E volto a dizer, se esses dados, à medida que forem compilados, não obrigatoriamente na sua totalidade, mas já revelarem qualquer risco, imediatamente deveremos fazer alguma inserção, incluindo nisso até a possibilidade de retroceder no faseamento do Plano São Paulo.
Secretário, o senhor falou no início da nossa conversa e ontem o governador João Dória ressaltou que a gente ainda está em quarentena. Na prática, o que isso significa? Porque vários setores já reabriram, bares, restaurantes, casas noturnas, inclusive clandestinamente ou não, mas tem pessoas saindo em bares sem máscaras, por exemplo, pessoas voltaram a trabalhar, utilizam transporte público abarrotado. Então, o que significa na prática dizer que o Estado ainda está em quarentena? E essas medidas de flexibilização, né, das restrições acabaram fazendo com que muitas pessoas voltassem a ter contato. Então, muitas daquelas pessoas que estavam mantendo o isolamento aí durante meses acabaram saindo e acabaram sendo contaminadas, né, pelo coronavírus. O que o senhor tem a dizer em relação a essa flexibilização e a quarentena na prática, o que significa? E Débora e Dr. Gorenstein, se o senhor me permite também encaixar só um finzinho aqui na pergunta da Débora, se diz que há um recorte socioeconômico, né, desse desrespeito à segurança sanitária, né, justamente por causa das festas, dos encontros sociais noturnos, da elevação na busca por hospitais da rede privada. De modo geral, então, só complementando a pergunta da Débora, fica à vontade para responder, Dr. Gorenstein. Olha, Débora e Felipe, a colocação de vocês é uma colocação muito interessante, porque sempre, e a gente abre as coletivas dizendo ainda estamos em quarentena. As medidas sanitárias devem ainda ser mantidas. Então, a despeito de ocorrer essa flexibilização, uma expansão em serviços e horários, todas as vezes foi colocado que todas as regras sanitárias deveriam estar vigentes. Infelizmente, o que nós observamos na prática é que as pessoas, por todos os cansaços, tanto da restrição quanto de terem que seguir esses ritos sanitários, acabaram com essas informações superando o medo de terem o Covid-19. E isso que fez com que as pessoas hoje tivessem uma expressão muito chata, que é muito ruim usar, mas eu vou ter que usar, o negacionismo. As pessoas falam, não, acabou, tá tudo bem. E as pessoas, então, se beijam, se abraçam, se cumprimentam, de forma tão calorosa como o era antes da pandemia. Vocês são testemunhos e vivenciaram isso, que quando alguém, num primeiro momento, estendesse a mão para cumprimentar, nós mesmos dizíamos, opa, tira a mão daí, opa, estendendo a mão. Não sabia hoje, o que fazer, né, doutor? Não sabia o que fazer, né? Não sabia, muitas vezes até a gente ficava constrangido. Hoje, muitos estendem a mão e as pessoas acabam cumprimentando e mais, abraçando, sem máscara. Nós não estamos na nossa normalidade. Nós só estaremos a partir do momento em que tiver a vacina. E o que você colocou, Débora, é realidade. Festas clandestinas acontecendo, isso quando a gente está dizendo grandes proporções de público. Por outro lado, acontecendo também encontros em casa, festas que acontecem se chamando amigos, se chamando primos e famílias, e com isso, junto com essa aglomeração, existe também a circulação do vírus. Então, não tenho dúvida que a mesma população que teve todo o respeito e a responsabilidade para o sucesso do Plano São Paulo é a mesma que hoje nós estamos clamando para que continuem seguindo os rituais sanitários, que exijam das pessoas ao seu entorno, sejam familiares, amigos ou pessoas do seu próprio ambiente de trabalho, porque essas pessoas que não estão respeitando estão fazendo com que muitos que estão em casa possam ser acometidos, e muitos dos quais pessoas que respeitaram a quarentena, pessoas que têm problemas já na sua saúde ou são idosos com risco de evoluir de uma forma até grave e fatal. Estamos conversando com o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, falando sobre os índices de coronavírus. Secretário, no início da pandemia, eu me lembro que havia um estudo mostrando as perspectivas para os meses seguintes, para as semanas seguintes, e fazendo um alerta muito importante de que se não houvesse o isolamento social, se as pessoas não ficassem em casa, haveria uma explosão, né, no número de casos, nas transmissões, e os hospitais não dariam conta, não haveria leitos suficientes para atender todo mundo ao mesmo
mesmo tempo. Aquele gráfico que a gente via que mostrava que chegaria a um ápice, depois uma certa estabilidade, depois começaria a cair. Existe um estudo, uma pesquisa que mostram esses levantamentos em relação às classes sociais e às regiões, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, porque tem uma percepção que logo no início era algo meio distante, estava muito presente nas periferias, por exemplo. Agora está cada vez mais perto, então todo mundo já conhece alguém que pegou ou a própria pessoa já pegou, você escuta no ambiente de trabalho, entre amigos, familiares. Eu mesma não escapei tomando todos os cuidados, né, doutora? A gente não sabe, não tem como saber de onde pegou, mas é isso. As pessoas que de repente estavam fazendo aquele isolamento durante meses e passaram a sair, agora estão mais expostas? Minha pergunta é, existe uma pesquisa que mostra que essa seria a mesma situação 8 meses depois? Ou seja, começou em áreas mais periféricas e agora está chegando a outras classes sociais, a outras regiões da cidade ou do estado de São Paulo, da capital paulista ou de outros municípios? Débora, vários estudos que nós chamamos de soroprevalência, do quanto numa determinada população nós avaliamos o contato prévio, não atual, dessas pessoas em relação a terem adquirido o Covid ou estado em contato com o Covid e desenvolver imunidade. Dessa forma, o que nós temos? Nós temos que 26% em vários estudos mostram que entraram em contato com o vírus de alguma forma, sejam sintomáticos, tendo sintomas mesmo leves, ou de forma que nós chamamos assintomática, ou com sintomas muito leves que passaram despercebidos. Mas, de toda forma, quando a gente vai estratificar isso por algumas classes sociais e localizações em que esse grupo de pessoas vive, a gente observa que em algumas áreas essa soroprevalência ela é muito maior. Então, por exemplo, quando você vai pegar dos 26%, quando você pega pessoas da região mais periférica das comunidades, o que acaba acontecendo? Você percebe que você chega a ter 36%, 38%, eventualmente até mais um percentual de acometimento. Isso quer dizer que 40% em média daquela região das comunidades tiveram contato, mas nós ainda temos 60% daquela população ainda que nós chamamos vulnerável, que não entrou em contato. Quando nós vamos olhar para as classes A e B, nós percebemos que isso varia de 5% a 12%, eventualmente a 15%. Na melhor das hipóteses, 15%. Isso faz com que nós tenhamos 85% dessas camadas vulneráveis de desenvolver doença. Então, nós temos ainda muita gente que não entrou em contato, que tem o risco e tem o risco de desenvolver forma de doença. A gente nunca sabe quem vão ser aqueles que vão responder de uma forma mais leve, quem vai responder de uma forma muito mais grave, e isso independe de idade, independe de condição de saúde. Nós vimos pacientes jovens que evoluíram de forma muito grave e que não tinham absolutamente nenhuma comorbidade, que a gente chama, ou seja, nenhuma outra doença em curso. Então é importante que as pessoas entendam que nós temos uma grande parte da nossa população vulnerável e o risco, se as medidas não forem tomadas de forma enérgica, seja pelo próprio poder público, mas também com o engajamento da população, nós teremos um incremento ainda maior. Nós imaginamos que pela história que tem sido definida e escrita no estado de São Paulo, nós tenhamos um leve incremento do número de casos eventual e que mantenha aí um platô mais baixo do que aquele platô que nós tivemos no passado por um período também prolongado. Então as pessoas têm que ter responsabilidade. A mesma responsabilidade que nós tínhamos lá atrás deve se retomar em duplicata agora, porque nós estamos muito mais desgastados emocional, psiquicamente, e nós temos que ter atenção, como disse, redobrada. Que essa entrevista seja útil especialmente para os negacionistas, porque a gente sabe que eles existem. Antes da gente concluir, e já agradecendo, secretário, tem algum fundamento a especulação de que haverá uma espécie de lockdown a partir de 30 de novembro no estado de São Paulo? Não haverá lockdown. O Brasil, especialmente o estado de São Paulo, ele não comporta esse tipo de categoria. Nós temos
pessoas muito vulneráveis, que são trabalhadores absolutamente informais, que vivem daquele dia a dia, senão não comem, vão morrer de outra forma. Então, o governador João Dória, sabendo tudo isso, tendo toda uma preocupação de proteção social, também entende que esse tipo de estratégia não funcionou lá fora. Você viu que todos os países nesse momento que fizeram lockdown não estão fazendo. Não é a melhor estratégia, não só do ponto de vista de controle da pandemia localmente, como ao mesmo tempo do ponto de vista social. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, obrigada pela atenção com a Band News FM. Até uma próxima oportunidade, doutor. Muito obrigado, Débora, Felipe e a todos os ouvintes da Band News FM. Muito obrigado.